Dando as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, já na bancada do Jornal da Manhã, doutor Eduardo Januzzi, candidato a vice-prefeito pelo Partido Novo. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Galo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Já vim outras vezes falar de cardiologia, né, de cuidado com os pacientes. Agora a gente vai falar um pouquinho de cuidado com a nossa amada cidade de Poços de Caldas. Muito bem. Ô Januzzi, fala para nós um pouco como que tá todo esse início de... Não posso falar início mais, a gente já está quase no meio da campanha. Mas como é que tá toda essa experiência? Você que nunca esteve num cargo eletivo, nunca trabalhou diretamente na política, como que tem sido essa primeira experiência como candidato a vice? Bom, Galo, como todo mundo deve falar, né, tem sido bastante corrido, né? A gente tem que correr bastante, eu sou médico, tenho que continuar trabalhando, fazendo campanha, mas está sendo muito prazeroso, né? A gente sair da toca lá da medicina, dentro do hospital, dentro do consultório, e ir para a rua, conversar com as pessoas, está sendo uma experiência muito, muito proveitosa, a gente está sendo muito bem recebido e tá ao lado do Paulo Ney, está sendo muito bom para mim, uma pessoa fantástica, e a gente está aprendendo e escutando, e com certeza vamos fazer um governo muito, muito bom, ouvindo isso tudo com a nossa vontade, a nossa experiência que a gente está adquirindo. Se eleito, o senhor vai continuar vice-prefeito e médico? Bom dia, Rodrigo, prazer falar com você. Sim, medicina, como eu digo, jamais largará, é minha vocação e eu vou continuar nela. Logicamente vai ter que reduzir alguma coisa. Eu trabalho em Pouso Alegre, trabalho em Itajubá, faço cirurgias pelo SUS nessas cidades também, e provavelmente eu vou diminuir isso para ficar mais na cidade e conseguir resolver os problemas da cidade. E Januzzi, falando um pouquinho sobre também os problemas da cidade, né? Você vem uma chapa de sucessão e naturalmente há uma preocupação dos eleitores, de uma forma geral, sobre a continuidade daquilo que é bom, mas a continuidade daquilo que é ruim também. Como que você vê isso? A necessidade de ter que continuar fazendo o que já foi feito durante 8 anos e não conseguir ver os pontos que são vícios que estão sendo carregados? Eu acho que é desse jeito mesmo que você falou, Galo. A gente tem muita coisa boa, com certeza a gente tem mais coisas boas do que coisas ruins, mas eu, como você mesmo disse, estou entrando agora na política e as coisas que a gente acha que não está certo, a gente está entrando exatamente para corrigi-las. A gente vai fazer uma reavaliação de tudo que está sendo feito. Um dos motivos que eu entrei é isso, eu não vou pegar uma Poços de Caldas arrasada, vou pegar uma Poços de Caldas que já anda, que já tem vários cases de sucesso e vou me concentrar para melhorar aquelas que a gente acha que pode andar melhor. A gente sabe que as coisas não se resolvem em 4 ou em 8 anos, mas se a gente der continuidade, a gente vai conseguir resolver muitas outras coisas que estão pendentes de ser resolvidas. Doutor Eduardo Januzzi, eu quero começar conversando com o senhor e com os nossos ouvintes a respeito de saúde. Um dos vídeos que o candidato Paulo Ney publicou nas redes sociais recentemente foi a respeito do Hospital do Câncer, a construção do Hospital do Câncer. E nesse vídeo, uma fala do Paulo Ney diz o seguinte: estamos construindo aqui o Hospital do Câncer e não importa a nomenclatura, se é hospital ou centro oncológico. Ali, de certa forma, classificando o espaço como a mesma coisa. Mais do que como candidato, como médico, eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa afirmação de que um centro oncológico e um hospital são a mesma coisa e a sua análise a respeito desse posicionamento dele. Sim. Bom, o Hospital do Câncer é um sonho da cidade de muitos anos, né? Há muitos anos se pensa em fazer um Hospital do Câncer e eu fui lá conhecê-lo pessoalmente, já está bem avançado. A gente tem certeza aí que no início da nossa gestão a gente entrega esse Hospital do Câncer. Qual que é a grande diferença, Rodrigo, como médico explicando? Hoje o tratamento do câncer ele não se faz necessariamente com pacientes internados. Os pacientes vão até as unidades fazer a quimioterapia, fazer as terapias adjuntas a essa quimioterapia e geralmente voltam para casa. Então, nesse local, para colher os exames, fazer os exames necessários, lógico que esses centros têm exames auxiliares junto, eles podem fazer isso. E por isso mesmo que o hospital foi construído estrategicamente em frente ao Hospital da Santa Casa. Porque se eventualmente pacientes que precisarem internar,
a gente tem a Santa Casa onde já funciona o CACOM e esse intercâmbio é muito fácil de ser resolvido ali. E aí vai depender da demanda. Se a gente, com esse centro oncológico, junto com o Hospital da Santa Casa, der conta e ter um ótimo atendimento para o cidadão, está resolvido o problema. Se precisar, a gente pode até fazer leitos de internação e assim por diante. O que importa não é a nomenclatura. Acho que o pessoal pega muito numa coisa que é o menor dos problemas. Mas lá é um centro oncológico. Centro oncológico, Hospital do Câncer, é a mesma coisa. A gente trata da mesma maneira. Se você pegar os hospitais, pega lá um hospital de São Paulo que tem o hospital, a ala de internação, do lado tem o centro oncológico. A C. Camargo é assim, por exemplo, em São Paulo. Então, são tratamentos que se completam para um bom tratamento de um paciente que está precisando de ser tratado com quimioterapia e todo o tratamento que o câncer necessita. Um hospital oncológico em relação e diferença em relação a um centro oncológico e um hospital do câncer, tem uma série de diferenças também que nos diz respeito a credenciamento junto ao Ministério da Saúde, Isso. a questão de recebimento de verbas também, coisas que o centro oncológico não tem. Não tem, porque ele não está pronto, mas assim que ele estiver pronto, se necessário for fazer unidade de internação para receber isso, logicamente nós vamos fazer. E esse processo é longo, é demorado? Não, a partir do momento que você tem a estrutura que está sendo feita, a adaptação é muito mais fácil. Mas ali no caso, então, a gente pode dizer que é um centro oncológico da forma como está sendo construído? É um hospital do câncer, que vai contemplar um centro oncológico e o Hospital da Santa Casa. É um hospital do câncer? Exatamente. Janus, já que nós entramos na área da saúde, falando também sobre os atendimentos que são prestados, e gostaria que você pudesse falar de uma forma geral, o que você acha que precisa melhorar na saúde de Poços de Caldas? Ô Galo, saúde, acho que de todas as áreas é a área mais difícil, que você melhora uma coisa ali, aparece outra. É assim na saúde pública, é assim nos hospitais de convênio, é assim até nos hospitais particulares. A gente tem muita coisa boa. Para começar, onde eu vim, eu trabalho lá no Hospital de Santa Lúcia, como todos vocês sabem, e a gente nós somos lá um hospital de ponta. Os números de infarto, de qualquer número relacionado a essas doenças tão graves que matam a população, desde a da sua criação, praticamente caíram a níveis que são um dos melhores lugares do Brasil. Então, essa parte funciona muito bem. Assim, a gente chama de serviço terciário, para as doenças mais graves, como as doenças cardiovasculares que a gente está falando, o próprio tratamento oncológico dos pacientes na Santa Casa. Isso faz com maestria e é referência em toda a região. A atenção primária também é muito bem feita. Desde a pandemia existiram alguns problemas, né? A própria vacinação, teve uma queda da vacinação, então quando a gente vai ver os índices, teve uma queda, mas essa queda foi geral em todo o Brasil e aqui não seria diferente. Mas funciona bem, a prefeitura abriu vários PSFs, alguns em acordo junto com o governo estadual, e você pegar, por exemplo, a UPA hoje a taxa de reclamação é muito baixa. A UPA, que é um serviço de pronto atendimento, que geralmente é um lugar que aperta o calo de todo mundo que gera em hospital. Eu geri o pronto-socorro da Unimed durante toda a pandemia, é sempre o lugar mais sensível do hospital e funciona muito bem. O que ficou represado na pandemia e que eu acho pessoalmente que a gente tem que bater em cima, tem que melhorar, são os exames e as cirurgias eletivas. Você vê no nosso plano de governo aí, a gente tem uma série de atitudes que a gente vai tomar se eleito para melhorar. Desde a implantação de um sistema tecnológico eficiente, que a gente consiga monitorar onde estão esses pacientes, que tipo de cirurgia que ele precisa, qual exame que ele precisa para definir se realmente o caso é cirúrgico ou não. E esses pacientes vão ser monitorizados, vai ter uma lista pública desses pacientes aguardando esses exames para que a gente possa agilizar e contratar, se não tiver à disposição no serviço que já tem, contratar junto à iniciativa privada para a realização desses exames. O senhor falou do Hospital Santa Lúcia, por que muitas vezes, mesmo tendo um hospital do coração aqui, as pessoas, inclusive na parte da pré-anestesia, têm que passar em outra cidade? Pré-anestesia? Não. O serviço de pré-anestesia lá com o pessoal de Santa Lúcia, ele funciona todos os dias e faz cirurgias também. As cirurgias também. O que às vezes precisa, talvez seja isso a sua pergunta, Rodrigo, é que tem algumas subespecialidades que a gente não tem. Vou te dar um exemplo, cirurgia cardíaca infantil. É uma coisa que Poços não tem ainda. Por que não tem ainda, doutor? É uma série de problemas, tantos problemas estruturais, tem que ter uma estrutura muito grande. Você pode ver que a Santa Casa aqui, que tem a unidade materno-infantil, a UTI infantil, está sempre lotada.
Eu vejo até na Unimed, muitas vezes o paciente tem o plano de saúde, tem a cobertura e a Unimed tem que mandar para fora porque não tem condição de fazer um tratamento adequado desse paciente. Então, essa estrutura que envolve para montar um serviço desse é uma estrutura muito pesada. E, além da estrutura, precisa de profissionais. E como é uma especialidade que tem poucos profissionais, muitas vezes a gente é obrigado a mandar para outros municípios. Quais municípios a gente acaba indo para fazer esse tipo de procedimento? Posso, por muitos e muitos anos, acho que todo mundo tem alguém conhecido, foi para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um lugar que abraça bastante esses pacientes. E São Paulo, né? Licença Portuguesa, o próprio Hospital das Clínicas, dependendo da gravidade do procedimento, que acaba absorvendo esses pacientes. Aqui na região ninguém faz? Aqui na região até tem. Pouso Alegre, por exemplo, tem isso, só que é muito pequeno, ele não dá conta nem dos pacientes da micro-regional de Pouso Alegre. Então, quando você tem especialidades muito restritas, fica difícil, acaba tendo que transferir. E isso é interessante também, já puxando um outro assunto, que essas especialidades, quando o caráter do atendimento for eletivo, ou seja, a gente tem tempo para fazer isso, vai ser implantado também a telemedicina pelo SUS, para a gente tentar. Você precisa de um neuropediatra que não está disponível em posse, uma consulta ambulatorial, a telemedicina vem para nos ajudar, para a gente tirar esse paciente da fila. E no caso então, a cidade ela tem um problema com leito infantil hoje, ela tem uma dificuldade com o número de leitos infantis. A gente está falando de leito de UTI. De UTI, isso. Leito de UTI. A gente tem a Santa Casa que presta um serviço maravilhoso, muito bom, mas infantil é aquele calo no sapato de sempre. Se eventualmente nascer muitas crianças que necessitam de UTI de uma vez, muitas vezes esses pacientes têm que ir para fora. Mas, de certa maneira, se a gente pegar os números frios, ainda consegue comportar bem. A gente estava falando de cardiologia infantil. Cardiologia, isso. Que é um procedimento, graças a Deus, é um problema bastante pouco comum, bastante raro. E quando tem, hoje em dia, a gente consegue detectar isso nos exames pré-gestacionais. Então, a gente já consegue levar esse paciente para ter essa assistência num serviço de referência que a gente ainda não tem. E agora o leito geral da cidade, o número o senhor acredita que é um número suficiente para a cidade ou precisa melhorar? É o que eu falei, hoje o número é suficiente, mas a cidade está crescendo. A gente tem número suficiente, a gente tem números de UTI em grande escala, que muitas vezes, quando a gente vai avaliar os números, tem meses que passa vago, você fica com leitos vagos, e tem meses que precisa de mais vago. Esse é o grande desafio da saúde. A saúde não é linear. A gente não tem 10 pacientes por mês precisando de UTI. A gente tem médias e às vezes a média falha. Mas, de maneira geral, o tanto de leitos que Santa Casa e Santa Lúcia, que são hospitais privados que atendem o SUS, conseguiram nos últimos anos, com certeza atende bem a população de Poços de Caldas. Muito bem, nós temos um intervalo só aqui. Só mais uma pergunta, vamos lá, pra gente finalizar a pauta saúde, porque a pauta de saúde a gente tem que discutir com o doutor Eduardo Januzzi, obviamente. Doutor, em relação aos convênios realizados por parte da Secretaria de Saúde, em relação à chamada terceirização da saúde, o senhor concorda com ela, com esses contratos? Sim, eu sou um entusiasta da terceirização. Eu acho que se a gente tem prestadores que fazem o serviço de forma com excelência para os pacientes particulares, para os pacientes que têm convênio, por que não levar o nosso paciente do SUS que não tem esse privilégio para esses prestadores? O Hospital Santa Lúcia é um exemplo disso, é um hospital privado que atende o SUS, e eu mesmo estou lá, quando eu vou operar um paciente, seja particular, seja do convênio ou seja do SUS, ele recebe exatamente o mesmo atendimento. E eu acho que isso é muito importante para a população. Eu recebi uma mensagem aqui de uma ouvinte que pede para não se identificar. Ela disse que a pré-anestesia ela teve que se deslocar para Cabo Verde, porque não marcaram aqui. E que a cirurgia também vai ser feita fora, vai ser feita em Itajubá. A gente tem que saber o caso, se é um desses casos que a gente falou sobre fazer em outro lugar. Geralmente, Rodrigo, a anestesia, a gente faz o pré-anestésico no lugar onde o paciente vai operar. Qual que é a ideia do pré-anestésico? A gente conhecer o paciente. O Galo precisa fazer uma cirurgia comigo, eu preciso conhecê-lo. Não precisa não. É um exemplo só, né? Não, ainda não, né? Pelo amor de Deus. Não, nem fala isso. Porque da última vez eu quase tive que ligar pra esposa dele, que ele tava com a pressão a 16. Agora tá tudo bem. Aí eu falei assim, não, por favor, doutor. Já tá resolvido o problema. Não, que é isso? Aí só vai me matar do coração. Tem que ter uns probleminhas na vida, senão a gente fica muito sem graça, né, Galo? Tem que viver de forma radical. Doutor Eduardo Januzzi, a respeito ainda na pauta da saúde,
eu gostaria de saber, muita gente, todos os candidatos que vieram aqui praticamente criticaram o convênio com a Santa Casa de Pirapora. Eu gostaria de saber se o senhor endossa o convênio e por quê, e se pretende manter, tanto o senhor quanto o Paulo Ney, na próxima gestão, caso venham a ser eleitos. Então, como eu disse, Rodrigo, eu sou um entusiasta desse tipo de convênio. Então, eu endosso sim. Eu acho que a gente tem que ver, a primeira coisa é se melhorou a saúde da população. Quando a gente faz alguma convênio, concessão, parceria, enfim, qualquer tipo de tentativa de melhorar a saúde, a gente tem que avaliar por resultados. E os resultados estão aí. A UPA está muito melhor, o atendimento nos PSFs estão muito melhor. Você tem serviços em alguns PSFs e na UPA até de especialidade acontecendo. Então, quando a população está bem atendida, a gente endossa o convênio. Lógico, como todos os convênios, contratos, tudo isso é dinâmico. A gente tem que estar sempre revendo e refazendo de acordo com a necessidade que for surgindo ao longo do atendimento da população. Mas esse tipo de convênio eu acho que foi bem feito e deve ser otimizado para que seja feito para ainda melhor. O Fila Zero é uma realidade? O Fila Zero foi um programa temporário, né, Rodrigo? Isso aconteceu pós-pandemia, onde as cirurgias eletivas de todos os sentidos foram paradas, até nos serviços privados, tudo isso passou. E aí ficou aquele pessoal que já estava na fila, teve a fila muito maior. Então a Secretaria de Saúde criou o Fila Zero e fez muitas cirurgias, né? Na minha área mesmo, a gente tinha uma fila gigante de ablação, foram feitas todas as ablações cardíacas nos pacientes de Poços de Caldas e diminuiu e muito essa fila. E esse é um dos exemplos que a gente tem que fazer, que dá para fazer as coisas de forma eletiva, sem precisar de um Fila Zero. A gente vai fazer o sucesso desse Fila Zero ser feito ao longo de toda a nossa gestão. Falando sobre gestão administrativa, nós temos uma das abas aqui dentro do plano de governo. O que você acha que deve ser alterado dentro das novas propostas, o que foi realizado no aspecto administrativo? Bom, o Galo, tem muitas coisas que a gente precisa ir melhorando. Eu acho que a palavra que eu uso para definir tudo em relação à administração é eficiência. Acho que a gente tem que ser mais eficiente em todos os sentidos, tá? A gente tem que ter pessoas capacitadas para simplificar esses processos que não exigem de tanta sofisticação. A gente tem que propor, fazer o município ser ativo até para a gente conseguir novos investimentos e fazer o desenvolvimento da cidade como toda. Então, tudo que for no sentido de acelerar, de dar agilidade às questões burocráticas de desenvolvimento, de administrativo, a gente tem que fazer. E aproveitando esse ensejo, a gente sabe, é público que existe hoje um déficit na prefeitura na casa dos 300 milhões de reais. Como que você, junto ao Paulo Ney, se forem eleitos, pretendem equilibrar as contas da prefeitura? Na verdade, né, até o Paulo já falou com vocês, eu lembro muito bem, a gente tem que separar o que é dívida do que é déficit. Hoje a prefeitura de Poços não tem déficit mais. Déficit é o que você arrecada com o que você gasta. E a gente não tem déficit mais e sobra dinheiro para fazer investimento. A gente tem dívidas passadas. Essa dívida, quando o Sérgio assumiu, era em torno de 100 e poucos milhões, não sei o valor exato, e essa dívida era corrigida pela Selic, que é altíssima. E, naturalmente, em 8 anos, corrigindo pela Selic, essa dívida aumenta. A gente não tem o valor exato, porque as dívidas são apuradas no final do ano, tá? Mas essas dívidas são previdenciárias. Essa briga que a gente está vendo dos governadores, das prefeituras, pedindo ajuda aos deputados, porque tem que desonerar a folha, porque com juros essa dívida nunca vai ser paga. Então o senhor diz aqui para nós que o prefeito Sérgio não contribuiu 1 centavo com o aumento da dívida. Não disse isso. Acho que você não entendeu o que eu falei. Existe uma dívida que está sendo atualizada. Hoje, a gente tem que lembrar que o prefeito Sérgio pegou uma prefeitura quebrada e ele foi fazendo as coisas que tinha que fazer. Agora, a questão de não ter contribuído ou não exatamente, eu não vou saber te falar. Mas a gente vai apurar no final do ano. Se a gente pega a dívida e vê quanto foi a Selic nesse período. Aí a gente vai ver qual a contribuição dele. Eu posso ter certeza que se houver a contribuição, ela não chega a quase nada perto do valor total da dívida, por causa disso que eu acabei de explicar. Bom, no caso, o senhor do Partido Novo, o partido do governador Romeu Zema, que também está tendo dificuldades na questão da dívida do estado de Minas Gerais, né? Dá para pedir socorro para o governador Romeu Zema na questão da gestão aqui para Poços de Caldas mesmo assim? Eu acho que pedir socorro não é a palavra certa, porque a gente não está numa situação de pedir socorro.
A gente já tem parcerias com o governo e é muito importante lembrar disso quando a gente fala de administração, de parte de finanças. Quando o Zema assumiu, a gente veio de um governo que quebrou Minas Gerais, que foi o governo do Fernando Pimentel. Ele pegou o governo endividado, que não conseguia nem passar o que de lei o governo tem que passar para o município. Tá? O Zema pegou isso e não só passou tudo que era da gestão dele, como pagou todos os antigos que o governador anterior tinha deixado. Só de fazer isso, o Zema já equilibrou as contas em todas as prefeituras de Minas. E não foi só isso. Ele vem fazendo vários programas para incentivar o desenvolvimento, liberdade econômica, o problema do Investe Minas. A gente lembra como que era o nosso distrito industrial e como está agora. O pessoal está já brigando por lote, provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova área de distrito, e isso tudo foi com a parceria do governo Zema. E então acho que o governo Zema é um exemplo de gestão, tanto é que muita gente no Brasil inteiro quer copiar, porque os estados realmente estavam quebrados, e a gente tem que tê-lo como parceiro. Agradeço a ele, a tudo que ele fez por Poços, e com certeza vai continuar sendo nosso parceiro aqui. O que o senhor pode falar aqui pra gente de positivo que o Zema fez para Poços de Caldas? Como eu disse, o mais positivo, sem dúvida, é fazer a sua obrigação, que não era feito, que nunca foi feito. Pegou o dinheiro que era do município, tirou lá de BH, descentralizou e mandou para onde precisa de dinheiro, que é para os municípios. Só de fazer isso ele não precisava fazer mais nada. Mas a gente tem que lembrar de várias outras coisas que ele fez. Por exemplo, se a gente falar de saúde, criou o Valora Minas, que deu mais de 17 milhões para o Hospital Santa Lúcia e para o Hospital Santa Casa. A gente falar de estradas, ele está sempre fazendo, igual acabaram de anunciar, a concessão daquele trecho que era do estadual para a cidade de Poços de Caldas, com uma contrapartida ainda de 6 milhões de reais, para que o custeio dessas estradas não sejam feitos por isso. Captação de indústrias. A gente acabou de falar do Distrito Industrial, que está lotado de indústrias, todas elas foram parceria com o Codente, com o governo de Minas, e a gente tem recente anúncio de mais 2 indústrias, a Meteoric e a Vides, que são indústrias que vão explorar a terra rara, com investimento de mais de 1 bilhão cada uma de reais. E isso, investimento, quando a gente fala isso, a gente está gerando emprego, aumentando a economia, e ainda pouca gente se lembra, Rodrigo, acho que é interessante a gente falar rapidinho, que a cessão do turismo, a concessão do turismo foi feito via Codente. Então, que é um case de sucesso na nossa cidade. Então, assim, se a gente for falar, a gente vai lembrar de várias coisas, mas só para a gente exemplificar que o governo Zema ajudou e muito Poços de Caldas. Quem fala que o governo Zema não ajudou, ou está desinformado, ou está maldoso com a gente. É porque muitas das questões que o senhor citou envolvem outras cidades e até mesmo o estado, né? Mas em específico para Poços de Caldas, por isso que eu fiz a pergunta. Certo. No caso dos pedágios, que a gente viu aqui a concessão à iniciativa privada das rodovias aqui da região, o senhor concordou com a forma como foi feita a questão da concessão dos pedágios, o valor cobrado pelos trechos? Não, essa realmente eu não concordo, eu acho que foi um valor alto, que só poderia ser cobrado depois que as estradas estivessem totalmente recuperadas. Eu entendo a gestão, Minas Gerais é o estado que mais tem rodovias, né, do nosso país, é um estado que deixou as rodovias de lado por muitos e muitos anos. Eu lembro quando era pequeno, não dava para ir para Pouso Alegre. Ir para Pouso Alegre era luxo, porque não tinha estrada para chegar. Então, por causa disso, da tamanha situação de abandono que estavam as estradas, foi feito dessa maneira. Mas eu acho que a gente fica a lição que quando a gente for fazer esse tipo de concessão, a gente tem que fazer com muito critério para não deixar isso acontecer. Na educação, antes da gente fazer o intervalo, a gente tem um projeto em andamento aqui em Poços de Caldas intitulado Ativamente. O que você acha desse projeto, da eficiência que ele teve nos últimos anos? E lhe pergunto se você, inclusive, teria o interesse de continuar junto ao Paulo Ney. Sim. Eu acho que a educação, Galo, se eu fosse elencar aí o que a gente precisa de mais esforço, eu acho que sem dúvida seria a educação. A educação do Brasil de uma maneira geral, Minas Gerais também, a educação ela ficou para trás perto dos avanços que a gente teve nas outras áreas. Eu acho que a educação, os números mostram isso, se a gente pegar o IDEB, que é o índice que mede a educação básica, a gente não, quando a gente olha comparativamente, a gente vê que Poços de Caldas está relativamente bem, mas na hora que a gente abre os números, a gente vê que a educação tem muito a avançar. E
paralelamente a isso, a gente vê que as escolas privadas aqui do município, muito pelo contrário, tem um índice muito bom. Então, por que não a gente fazer essas parcerias? Acho que a escola privada vai nos ajudar muito a elevar esse resultado que a gente quer para as escolas particulares. Eu, particularmente, sou um entusiasta de educação, apesar de ser médico. Eu só me virei médico porque eu tive uma boa formação básica, consegui estudar nas melhores universidades e hoje eu consigo ser um bom médico por causa disso. Então, programas que funcionam como Ativamente e outros programas, acho que a educação a gente tem que fazer, vamos falar assim, uma mudança bastante importante, a gente tem que começar logo. A gente mexeu muito com estrutura. O prefeito Sérgio pegou as estruturas das escolas acabadas, vamos falar assim, e ele revitalizou essas estruturas. Hoje a gente tem a condição inicial para começar um processo de desenvolvimento humano mesmo nas escolas e como vocês puderam ver no programa de saúde, no programa de governo, acho que a educação é que ocupou mais páginas. A gente tem muita ideia para educação e vamos tocar. A gente teve algumas denúncias do Sindicerv de escolas com estruturas ruins, pomba em caixa d'água, algumas questões desse nível. Dá para melhorar? Acho que já melhorou. E a gente tem que, quando a gente recebe denúncias, a gente tem que ver se elas são verdadeiras de quem veio. Mas tem vídeo, na verdade, doutor. E uma pomba numa caixa d'água pode acontecer até nas nossas casas. A gente tem que... Tem que ser ativo. Pombo é rato de asa. Não, mas pode acontecer. A gente tem que estar vigilante. Melhorou as estruturas, está ruim em alguma escola, vamos lá e vamos resolver. O que não pode é ter burocracia. Problema estrutural em escola tem que ser resolvido e rápido para a gente poder focar no que interessa, que é o ensino. Última etapa das entrevistas aqui, última etapa da entrevista com o candidato a vice-prefeito Eduardo Januzzi, e nós fazemos o convite, você que está conosco no YouTube, você que está com a gente no Instagram, aproveite para se inscrever. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, segue a gente em nossa página do Instagram. Estamos com o objetivo principal na democracia, recebendo todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vice. Teremos também os debates mano a mano aqui nessa bancada, então será bem bacana para que você possa realmente tomar a sua decisão para o dia 6 de outubro de forma consciente. Prosseguindo a entrevista, falando também sobre segurança pública, candidato, o que você acredita, como você avalia hoje a estrutura da Guarda Civil Municipal de Poços? Bom, Rodrigo, a Guarda Civil Municipal de Poços, ela a primeira coisa que é fato, que a gente não tem discussão, é que ela está pequena para o que o nosso município cresceu e precisa. Por isso que já foram abertos, vão ser abertos, melhor dizendo, novos concursos para a Guarda Municipal. Se eu não me engano, são 60 ou 80 vagas, não sei te falar exatamente agora. E a gente pretende chegar ao longo da gestão a pelo menos 200 guardas municipais de efetivo, que é o que os estudos mostram que seria necessário para ajudar na segurança. Muita gente terceiriza, né, essa responsabilidade da segurança só para o Estado, só para a União. E a gente sabe que não é bem assim, a gente tem nossa responsabilidade e a gente tem que cuidar melhor. Segurança é um problema nacional, a gente sabe que a criminalidade no Brasil só aumentou nos últimos anos, só que a gente tem que fazer a nossa parte aqui. E a Guarda Municipal é um dos agentes que a gente tem para tentar melhorar. A gente tem que tomar cuidado de respeitar as leis para abordar esse tipo de infrator, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque a lei muitas vezes os protege e isso atrapalha a abordagem. E a gente tem que lembrar que muitos dos assaltos que a gente está tendo, muito disso, são reincidentes, são pessoas que voltam a cometer crime e muitas vezes não tem espaço para prendê-los, né, para detê-los. E foi anunciada essa semana uma parceria que a Poços, a partir de agora, vai ser a primeira cidade fora Belo Horizonte a ter as tornozeleiras eletrônicas aqui para avaliar, para a gente monitorizar esses delinquentes de perto. Então acho que isso já é um avanço, assim como esse projeto que já está em curso, já está a cidade toda fibrada para fazer, que é aquele paredão de câmeras para a gente vigiar a nossa cidade. As casas podem fazer, já fazem, pode fazer parte disso com todas as preocupações com a LGPD. E eu acho que isso são medidas que podem ajudar a gente a conter essa onda de insegurança nacional que o Brasil vive hoje. Meio ambiente, cuidado com os animais. A pauta da semana é a questão das charretes. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com a questão da suspensão das charretes por 30 dias e como que o senhor analisa a condução da administração municipal nessa questão, que ontem suspendeu as charretes e hoje proibiu a circulação de charretes.
Bom, eu acho que esse assunto é um assunto que quem é de posse, como nós somos, é um assunto antigo aqui. E tomar atitudes desse tipo precisa de coragem. E essa atitude foi tomada. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, tenho certeza que 80%, 90% da população não é a favor desse transporte por animais, de charrete, de cavalo e assim por diante. Então eu acho que esse projeto foi mandado várias vezes para a Câmara, que pelas razões internas deles não foi levado a sério. E o prefeito achou melhor suspender isso para ver se torna mais sério esse fim dessas charretes, e é uma decisão dele, a gente tem que acatar, e eu concordo com ela. O senhor e o Paulo Ney, uma das características da atual administração é a falta de diálogo. Muita gente fala sobre isso, principalmente nas questões polêmicas. O senhor e o Paulo Ney pretendem ter mais diálogo com a oposição, com a sociedade, em relação a determinados temas, como esse polêmico que foi a questão das charretes, dos trailers de lanche? Há uma abertura para um diálogo maior, doutor? Com certeza. Eu acho que houve diálogo, sim, mas eu acho que até pelas características pessoais, se a gente pegar a pessoa do Paulo Ney, ela é diferente da pessoa do Sérgio, como é diferente da minha pessoa. Mas tanto o Paulo Ney, acho que ele tem essa habilidade de diálogo. Ele, quando foi secretário de governo, foi uma pessoa que conseguiu ter um trânsito muito bom na Câmara, inclusive com os partidos de oposição. E eu, naturalmente, também sou assim. Quem me conhece sabe que eu converso com todo mundo, e eu acho que a gente consegue ter um diálogo. E como a gente falou no início, né, Rodrigo? Sempre foram coisas boas e coisas que a gente tem que melhorar. E eu acho que isso é uma das coisas que, com certeza, eu e o Paulo Ney vamos melhorar. Mobilidade urbana. Há uma preocupação muito grande quanto ao trânsito. A cidade cresce, o número de carros crescem também, e as medidas que seriam medidas até para desafogar o centro da cidade, por enquanto, não foram tomadas. Como que você vê isso também, candidato? Ô Galo, esse é um problemaço, né? A cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo, e todas as cidades que crescem têm problema com o trânsito. E a nossa geografia aqui de Poços de Caldas, ela torna o problema ainda maior, porque a gente tem uma geografia que o trânsito converge ali no centro e fica mais difícil. Mas a gente tem que procurar soluções, tá? Hoje já é a realidade, algumas vias que contornam, que margeiam a cidade, que já estão sendo construídas e vão ser concluídas no nosso mandato, como, por exemplo, a ligação ali na Maria Imaculada até a Zona Sul. A gente tem, no plano de governo, vocês devem ter visto, a gente tem um projeto de ampliação da Avenida João Pinheiro, de fazer mais faixa na Avenida João Pinheiro, para melhorar. Esse é o grande... Como fazer isso, hein? Então, a gente tem algumas ideias, né? A gente pode eventualmente criar, a gente está guardando aquele laudo do monotrilho para ver a viabilidade daquilo, mas passar a ciclovia, fazer uma skyline, né? uma coisa elevada nessa região, podendo assim abrir a João Pinheiro para que a gente possa aumentar o trânsito. A gente está inserido no programa do governo estadual, daquele Poços do Futuro, que tem bastante gestão de tráfego, para ver se a gente muda as mãos das ruas para tentar melhorar alguma coisa, em uma agilidade nos sinais. A gente não tem, infelizmente, pela essa estrutura geográfica, a gente falou que deixa a nossa cidade linda, mas que acarreta esse problema de trânsito. A gente não tem como fazer soluções mirabolantes ali no centro. A gente tem que usar o que a gente já tem e tentar melhorar com essas soluções inteligentes. Eu acredito que o uso dessas tecnologias, junto com essas obras pontuais que a gente necessita fazer, vai dar uma agilidade para a nossa mobilidade urbana. Aqui na questão da infraestrutura e obras também, tem uma questão que eu considero vergonhosa, que é o estado da Avenida Celanese. Sim. E aqui há uma proposta, inclusive, com nova pavimentação, né? Sim. De fazer uma nova pavimentação. Por que não foi feito nesses últimos anos e vai ser feito agora com o senhor e com o Paulo Ney, doutor Eduardo? Rodrigo, eu não, como o Galo falou no início, eu entrei na política agora, né? Eu não posso responder por que não foi feito anteriormente, se tinha outras coisas para serem feitas. Às vezes essas rodovias mais à margem da cidade, a gente tem que ver, muitas vezes são trechos do DENIT, são trechos estaduais, que a gente como prefeito só pode mexer a partir do momento que a gente consegue trazer elas ao cuidado do município. Então a gente tem que avaliar caso a caso, mas com certeza, se for do município, caso o Sérgio não faça ainda, nós faremos certamente. Falando sobre promoção social, entre as propostas que estão também previstas
no plano de governo de vocês, vocês estão falando sobre a criação do serviço Proteção Social Domiciliar, através de uma parceria, né, o candidato? A promoção social, Galo, eu acho que na minha opinião, essa é uma opinião particular minha, é uma das secretarias que mais funcionou aqui em Poços. Acho que ela funciona muito bem e tem serviço de todo tipo que você imaginar. E hoje, né, essa parte de social, médico, a gente tem uma tendência mundial de tentar levar esses cuidados para a casa do paciente, para deshospitalizar esses pacientes que muitas vezes no hospital, pela fragilidade dele mesmo, acaba contraindo doenças que não teriam se tivesse ficado em casa. Então, tudo que for nesse sentido de levar uma assistência adequada para casa, a gente vai ser feito no nosso governo, porque é bom para o paciente, economiza, porque a gente gasta muito menos dinheiro com o paciente em casa do que dentro do hospital, e tudo que for nesse sentido, tanto social como de paciente, que eu acabei falando junto, a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos poços-caldenses. E aproveitando ainda dentro da área da promoção social, o aspecto também que nós temos de pessoas em situação de rua. O que vocês pretendem fazer para amenizar ou para trabalhar em cima desse tema? As pessoas em situação de rua, né, Galo, elas são, vamos falar assim, basicamente 3 tipos de pessoa. Tem aquele que, infelizmente, tem problemas financeiros graves, que não tinham onde morar e estão na rua, e esses são muito bem atendidos. 100% deles são atendidos pelo serviço de promoção social. Leva para o lugar adequado, fornece refeições, coberta e assim por diante, e eles aceitam esse tipo de abordagem. Tem aqueles que, infelizmente, têm problemas psiquiátricos ou problemas com drogas, que são uma situação bastante delicada. A gente fica, às vezes, muito sem saber o que fazer com esses moradores de ruas, vamos falar assim, porque muitas vezes eles vão para um abrigo, têm esse tratamento igual eu acabei de falar dos outros, mas saem para usar droga, saem para comprar droga, ou tem algum surto psiquiátrico, e a gente sabe que o tratamento, além de caro desse tipo de pessoa, é um tratamento pouco eficaz, vamos falar desse jeito. E temos esses que são os que estão à margem da sociedade, que usam a rua para cometer delitos, para cometer crimes, e esses que a gente tem que combater. E eu acho que a gente falou no bloco anterior sobre a questão da tornozeleira, a questão até a gente não citou, da construção da penitenciária, para poder abrigar esse tipo de criminoso. Eu acho que vão ser soluções ótimas para a gente controlar isso. Aqui existem propostas em relação ao DEMAI. O senhor concorda com uma privatização do DEMAI, por exemplo? Olha, eu sou um entusiasta da privatização, mas o DEMAI a gente tem que analisar bem, Rodrigo, porque é um serviço que funciona em Poços. É um serviço que tem tarifas menores que a Copasa, por exemplo, do nosso estado. Toda a cidade recebe água encanada e se a gente for falar em privatização, um dos pilares da privatização é concorrência. E se a gente fosse privatizar um DEMAI, por exemplo, a gente provavelmente passaria para uma outra empresa. Então, nesse momento, eu acho que o DEMAI deve ser estimulado e esse acompanhamento deve ser feito, deve estar no portal da transparência da prefeitura, para a gente monitorar a qualidade de água e assim por diante. Há um problema agora com a escassez hídrica, né? Como lidar com essa questão, que não é culpa da administração municipal nesse caso, obviamente, mas como lidar com essa questão, né? Inclusive em relação às mudanças climáticas. Esse é um problema mundial, né? Não é nem brasileiro, nem de Poços. Eu acho que a gente tem que fazer nossa parte como cidadão, né? Usar racionalmente a água, fazer um uso consciente da água, principalmente nessas épocas como a gente está agora de escassez. E cuidar do meio ambiente, né? Eu acho que o básico aí é a gente cuidar do meio ambiente, a gente desenvolver, mas respeitando os limites do meio ambiente, para que a médio e longo prazo esses problemas sejam minimizados. Em relação ao DME, como é que fica a questão dos atos praticados por conselheiros e diretores do DME, doutor Eduardo, que estão com seus mandatos vencidos? É uma preocupação, né? O DME ele é um orgulho, né, de todo Poços Caldense, né? Ele funciona muito bem, a gente é uma das cidades que tem a melhor qualidade de energia, inclusive energia limpa que a gente estava falando. Muitas vezes o DME salva o município, né? Consegue receitas que a gente pode investir e melhorar a vida do cidadão. E se tiver irregularidades, como você disse, de mandato,
tem que ser apurada e resolvida. O que não pode é passar a mão, né? Passar a mão em cima e achar que está tudo bem. Se tiver mesmo, de fato, irregularidades, confesso que desconheço, eu não estou na prefeitura, mas se tiver mesmo, a gente vai ajustar isso para que não tenha mais. Na área da cultura também, que está aqui previsto no plano de governo, como que você acredita, candidato, que deve ser realizado realmente essa atenção direta ao artista? Existem alguns atrasos para pagamento e tudo. Como normalizar isso tudo? Ontem até, a gente teve uma reunião com o pessoal da cultura, que foi muito boa, muitas sugestões deles. Eu acho que a gente tem que a cultura, eu penso que a gente tem que, primeira coisa, a valorização de artistas locais. Acho que a gente tem que ter isso comumente. A gente tem vários projetos, tanto de âmbito federal como de âmbito estadual, que muitas vezes eles se inscrevem no projeto, mas na hora de financiar, de ter a empresa que pode fazer essa ponte para poder ter recursos para o artista local, isso é um pouco dificultoso. E eu acho que a gente tem que ter, entre várias coisas para a cultura, agentes que consigam ajudar na captação desses recursos, para que o serviço funcione bem. E a outra coisa que eu acho interessante é a gente tem projetos muito bons da cultura aqui em Poços. E muitas vezes acontece que numa hora de vamos falar assim, de fatiar o bolo para todo mundo da cultura, todo mundo acaba recebendo a mesma coisa e essa mesma coisa para todo mundo acaba ficando pequeno. E a gente acaba deixando projetos que são muito bons de melhorarem e muitas vezes outros projetos não andam como a gente gostaria. Então acho que é racionalizar essa forma de recurso, estudar, pôr alguém que está acostumado com isso, alguém técnico para resolver esses problemas, para que a cultura seja utilizada não só para a população geral, mas também como forma de acesso a essas crianças que não têm outra opção de estar na cultura, estar no esporte e promover essa promoção. Muitos artistas eles têm reclamado da questão do atraso nos pagamentos. É algo que vocês se comprometem a regularizar e colocar em dia? Com certeza. Eu não sei dos pagamentos atrasados, mas acredito que até pelo o valor que não é um valor exorbitante, isso aí pode ser, com uma boa gestão desse recurso, a gente pode resolver. Qual o ponto positivo da administração do prefeito Sérgio Azevedo nesses últimos 8 anos? Você tem quantas horas aí de programa? Nós temos 3 minutos para o senhor responder. Acho que a gente tem muito ponto positivo, eu vou falar rapidamente, mas a gente já falou, acho que da maioria. O maior de todos? Olha, eu acho que o maior de todos foi a coragem para enfrentar os problemas do turismo, por exemplo. Tá. São vários, mas eu citaria esse que eu acho que foi... Poços de Caldense voltou a ter orgulho da cidade, Poços de Caldas voltou a fazer parte do mapa do turista, e o turista vem e gasta dinheiro aqui na cidade. Junto com ele, para não falar, eu acho que é essa parte das indústrias também. Trazer Poços, tirar essa ideia de que Poços é só turístico. Poços é muito boa, Poços é muito grande, a gente tem que desenvolver em todos os lados. E o ponto negativo, aquilo que não avançou? Eu acho que, como eu disse na entrevista, eu acho que não é que não avançou, a gente fez as bases da educação, mas eu acho que a educação a gente tem muito a avançar. Eu acredito que a gente é um ponto que, se a gente for eleito, eu pretendo acompanhar muito de perto, porque eu tenho certeza que a gente pode melhorar e muito. A gente tem exemplos de cidade, por exemplo, Joinville, que a educação era ruim, e hoje foi a maior IDEB do Brasil nas cidades acima de 500 mil habitantes. O nosso IDEB tem que melhorar, né? Muito, como eu disse. A gente tem que focar nesses bons exemplos, a gente não inventou a roda, tem que pegar o que está acontecendo e trazer para nossa cidade. No caso, agora a pergunta que eu lhe faço é por que este estilo de administração este grupo merece mais 4 anos? Justamente por isso. Por tudo que a gente falou, que na hora que eu brinquei, tanto de coisa boa que tem. Eu acho que a gente tem muita coisa boa que aconteceu, e é muito mais fácil você pegar um governo que tem 70% de aprovação e arrumar esses 30% que não aprovou, tentar fazer uma coisa, do que se começar tudo do zero. A gente sabe que toda vez que troca o governo, tudo que por causa de política, tudo que fez não presta, tem que começar tudo de novo. E a gente pegar uma prefeitura quebrada, como o Sérgio pegou há 8 anos, e devolver desse jeito, merece a continuidade. Você falou sobre ser um entusiasta das concessões, das privatizações. Hoje a principal concessão é a do turismo. Você vê abertura para mais alguma outra concessão aqui em Poços de Caldas, ou até de algum outro ponto turístico também? Sim, desde coisas pequenas como coisas maiores. A gente, por exemplo, pouca gente sabe, a prefeitura hoje ela toma conta das águas minerais Poços de Caldas. Uhum. Não acho que isso seja uma coisa que a prefeitura tem que tomar conta. Acho que a gente pode fazer uma concessão de exploração e fazer isso.
Ceasa é outro exemplo que a gente pode pensar em fazer essa concessão, até mudar de lugar. Enfim, eu acho que a gente tem que focar, a prefeitura tem que focar nos problemas que mais afligem o cidadão, que é saúde, que é educação, que é segurança, tá? Essas outras coisas, tem pessoas que são têm expertise em fazer isso. Então a prefeitura nunca vai ser tão eficiente como eles. E a gente pode pensar em concessão em vários outros órgãos. Muito bem, fechando a entrevista, hoje estivemos com o candidato a vice-prefeito, Dr. Eduardo Januzzi, do Partido Novo, está na chapa junto ao Paulo Ney, do PSDB. Candidato, a gente deixa sempre um tempo para que você possa pedir o seu voto também aqui na Jovem Pan. Bom, muita gente... O Paulo Ney esqueceu de falar o número, só fala o número na entrevista dele, ele não falou. Pode deixar, então, vou finalizar com ele. Então, fala o número. Obrigado pela lembrança. Bom, eu resolvi, né, pessoal, muita gente me conhece como médico, muita gente me pergunta por que eu resolvi entrar para a política. Lá em 2018, quando eu filiei ao Partido Novo, eu entrei na política, eu não aguentava mais ter aquelas notícias de Brasília, de corrupção passiva, corrupção ativa, cartel, desvio de recursos para licitação, formação de quadrilha, e eu não aguentava mais ver isso e resolvi entrar para a política. E agora eu resolvi ser candidato junto com o Paulo Ney, porque todos esses crimes que a gente ouvia lá em Brasília chegaram na nossa região, chegaram na cidade vizinha. Eu te convido a digitar, pegar seu celular agora e digitar no Google Ministério Público e o nome do candidato. Você vai ver muita coisa que não sou eu que estou falando, é o Ministério Público, que é um órgão sério, falando sobre corrupção, sobre essas outras coisas que chegaram na nossa região e agora estão querendo trazer para a nossa querida Poços de Caldas. Eu convido você a fazer isso, convido você a avaliar os governos. Tem gente querendo ser prefeito novamente, que quando entregou a prefeitura, entregou num estado desastroso. E a gente viu isso no estado, o governo Zema pegou do Pimentel assim, e na cidade que o Sérgio pegou. Então eu convido vocês a fazer essa análise, e a gente tem que ter ética e boa gestão. E só nos nossos candidatos atuais, só eu e o Paulo Ney somos capazes disso. Vote 45. Muito bem, fechando o Jornal da Manhã desta quinta-feira. São 8 horas e 29 minutos. Repita. 8h29. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia. O Jornal da Manhã, como sempre, recebendo os candidatos a prefeito, candidatos a vice aqui na bancada da Jovem Pan. E seguimos, ainda temos outros nomes para serem entrevistados aqui na Jovem Pan. Logo após o término desta série de entrevistas com os candidatos a vice, nós teremos, como eu já citei, o mano a mano. Estarão 2 candidatos a prefeito juntos no mesmo dia na entrevista. Eles terão a oportunidade de debater temas de relevância aqui para Poços de Caldas. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Um grande abraço a todos, até amanhã. O entrevistado de amanhã é Marcelo Lousada, vice da Unidade Popular. Valeu, gente, tchau.